33, verso 1 a 5, diz assim. André, você quiser já botar a primeira na tela aí, né, para os irmãos já irem vendo aí, o que nós vamos fazer aqui hoje. Essa figura aí, irmãos, eu devia ter apagado, eu acabei esquecendo, né, de apagar lá eu queria tanto ter apagado, porque eu botei 3 nomes lá, eu botei um com contorno, outro preto e outro amarelo, para eu saber como que ia ficar de manhã, as projeções de manhã, né? Qual a melhor leitura. À noite qualquer uma fica boa, né? Mas de manhã é diferente. E eu acabei me esquecendo de apagar uma delas. Mas são as peregrinações de Israel no deserto. Essa multidão, irmãos, que viajou os desertos do Sinai e outros desertos por 40 anos, indo e vindo. Eles que desceram com 70 almas e voltaram de lá para ser generoso, dando 5 pessoas para cada família, que é um número mínimo. Os israelitas produziam muito, procriavam muito. Estou dando 5 para cada uma. Se fosse 5 para cada uma, era 3 milhões de pessoas. Porque só homens de guerra era 600 mil. Imagina. Então, imagina quem tinha 5 filhos, 8 filhos. Você pega a Bíblia lá, fulano gerou, ciclano gerou, passa de 5. Então, muito mais de 3 milhões no comando de Israel, de Moisés, até Canaã. Vamos então, o número 33, 1 a 5 diz assim: são estas caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, ou jornada após jornada, conforme o mandado do Senhor. Deus havia recomendado isso a ele. E são estas suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, do dia seguinte da Páscoa, ao sair os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, porque contra os seus deuses executou juízos. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Amém? Poder sentar. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Maravilha, irmãos, coisa boa. Acho que eu estava preocupado com essas divisões, né? Assim, se você às vezes sentir que, por exemplo, ali, a vez 4 fica assim meio calorento, tem bancos vazios aqui, tem aqui, pode passar para os que estão vazios de cá, não tem problema não. Nós deixamos assim naquela perspectiva de que pudesse, né, encher muito, mas se vocês sentirem que estão assim meio desconfortáveis aí, pode passar 2 para as poltronas de cá, não tem problema não, tá bom? Ok? Fique à vontade. Assim como também os irmãos lá atrás. Quem tiver desconfortado aí, tem mais bancos aqui. Esses primeiros podem ser sentados, né? Os últimos ali e tal. Tem mais 2 lá atrás também, enfim. Muito bem. Irmãos, o povo de Israel, isso que aconteceu lá, e esse período que eles, nas suas viagens, eles passaram lá, cerca de 400 anos. 400 anos eles estiveram lá no Egito. Você vai encontrar na Bíblia informações de 400 anos e de 430 anos. Tá? Eu tive muita confusão com isso, até entender isso. Por que 400 e 430? A Bíblia está enganada, está errada? Não, 1000 vezes não tem erro na Bíblia. O problema é que os 430 anos contam todo o período que eles estiveram lá. E 400 anos conta apenas a escravidão, as aflições deles. Porque durante o tempo de José, eles não tiveram escravidão. Enquanto José foi governo lá, enquanto José presidiu eles tiveram vida boa, muito boa. Depois, José morreu, chegou outro rei, e eles tiveram ainda mais um tempo de bonança. E depois passaram a ser escravizados com medo, porque eles cresciam muito, e eles ficaram com medo deles crescerem muito, e depois revoltar-se contra eles. Por isso, há essa diferença de tempo aí, ok? Agora, nós vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no que aconteceu lá nesse dia. Partiram de Ramsés e vieram a Siquém. Eu não tinha visto que ele tinha caído. Obrigado. Partiram de Ramsés e vieram, então, a Siquém. Né? Eu vou projetar para os irmãos aqui esse mapa.
Você está bem atrás, talvez não dê bem para você ver os nomes ali, os números ali, né? Mas eles estavam, irmãos, nessa cidade. Opa, deixa eu voltar aqui. Eles estavam nessa cidade aqui, chamada Ramsés. Essa mocinha bem aqui, ó. Entendeu? E aí, eles deveriam ir nessa direção aqui, ó. Essa linha verde, tá vendo? Até Jericó, que é onde eles iam entrar na terra, aqui na parte norte, na região da chamada Galileia. A Galileia ficava na parte norte, fica até hoje, na parte norte do estado de Israel, que está nessa parte aqui, ó. Aqui ainda é parte do deserto aqui ainda, entendeu? E ele está aqui, passou aqui, eles entravam aqui, onde estava aqui a Palestina, e eles iam entrar lá em cima, como entraram, atravessaram o Jordão, lá na parte de cima, na altura de Jericó, a primeira cidade que eles conquistaram para entrar lá. Então eles deveriam fazer esse percurso ali. Só que Deus, ao invés de fazer isso com eles, trouxeram eles diferentemente por aqui, ó. Eles, em vez de irem reto aqui, eles vieram por aqui até chegar no Monte Sinai. Aqui no Monte Sinai eles ficaram quase 2 anos acampados aqui na 8ª jornada deles. Nós vamos ter muito assunto para falar ali quando chegarmos lá, querendo Deus. Tomara que ele não dê tempo, nos leve antes, né, irmão? Melhor ainda, né? Pai, quantos amém? Saiu só um? Saiu mais um? Glória a Deus. Que ele nos leve antes. Senão, quando nós chegarmos aqui na 8ª, nós vamos ter muito pano para manga aqui. Talvez um estudo só não cobre as riquezas, as grandezas que aconteceram aqui, as lições, os ensinamentos, né, dessa jornada. Então Deus fez isso com eles, aqui deu as leis para eles, e partiram com eles rumo a Canaã. Para chegar em Canaã. Só que, quando chegaram aqui, eles disseram, não, a terra é boa, mas não é para o nosso pico. E eles começaram a zigue-zaguear. Aqui está só um modelo aqui, irmãos, porque não dá para fazer aqui toda a trajetória que eles fizeram. Foram 40 anos subindo e descendo, descendo e subindo, até que aquela geração toda morresse. Eu lembrei de um detalhe aqui, permissão. André, quem está na portaria lá é o Isaac, é? Quem? O Márcio. Se chegar alguém, irmão Márcio, sem máscara, às vezes algum bêbado, alguma pessoa quer entrar, o senhor pergunta se ele tem máscara. Se ele não tiver, nós temos 5 máscaras de reserva ali, viu? Só diz, espera aí, vou pegar uma máscara para o senhor. Aí dá para ele, tá bom? Eu esqueci de avisar. Ele está dentro desse negócio aí, André. Só falar com o André que ele pega aí. Ele está dentro desse armáriozinho. Ok, voltando ao assunto. Então eles ficaram aqui, zigue-zagueando, subindo e descendo, até que aquela geração incrédula, que não conseguiu entrar, nós já falamos muito sobre ela aqui, já ministramos muito, né? Agora, o fato deles terem passado lá, irmão, no Egito, 400 anos, é preciso que a gente comente um pouco sobre isso. Porque muita gente não sabe o porquê. Por que 400 anos? Por que não 410? Porque 430 foi o tempo total, 400 de escravidão. Por que 400 anos de escravidão? Por que não 399? Por que não 401? Às vezes a gente fica perguntando. Tudo na Bíblia tem um porquê, irmãos. Tudo. E qualquer pergunta que você fizer na Bíblia, você tem que buscar a resposta nela. Tá? Se você não encontrar, você faz suposições. Mas nós temos resposta na Bíblia, o porquê de 400 anos. Isso tem a ver com uma aliança que Deus havia feito com Abraão, quando chegou de Ur dos Caldeus, lá na terra de Canaã. Abraão não tinha nenhum filho, ele chegou lá e Deus estava esperando, e disse assim para ele. Então foi-lhe dito, Deus falando a Abraão, sabes com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra. Eu vou lendo aqui para facilitar, e vocês vão lendo aqui, e o Marcelino vai lendo lá. A sua posteridade será peregrina na terra alheia. Sua posteridade. Nesse tempo, irmãos, Abraão não tinha nenhum filho. Deus já falava da sua posteridade, porque Deus é Deus. Acabou. Será afligida, a sua terra alheia, e será reproduzida ou reduzida à escravidão. Ou seja, sua geração, a sua posteridade vai ser escrava lá onde ela vai. E será afligida 400 anos. Olha o número aí. Eles vão ter 400 anos de aflição. Na 4ª geração, quer dizer, Abraão, Isaac, Jacó e José,
E aí, no comando de Moisés, tanto é que ele traz os ossos de José, que faleceu lá, né? Ou pode ser Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, como você quiser. Eu prefiro José, porque está dentro da genealogia, né? Dos patriarcas. Então, ele diz, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Você entendeu isso? Então Deus deu 400 anos para os amorreus. Quem são os amorreus, irmãos? Aquele povo que morava na terra lá. Perverso, um povo mau. Estuda a história deles para você ver. Era um povo que pegava seus inimigos, arrancava os olhos. Eles matava com requinte de crueldade. Então Deus deu a eles 400 anos para se arrepender. Por quê? Por que eu estou fazendo menção disso? Porque eu já vi muita pergunta de gente, Deus é muito injusto. Como é que mata homens, mulheres e crianças inocentes? Por que é que Deus faz isso? Exatamente por esse motivo, porque Deus deu 400 anos para os pais dessas crianças arrependerem, e eles não se arrependeram. E as crianças iam seguir o mesmo caminho dos pais. E essa é só uma sequência de tempo. Deus deu 400 anos para eles. Deus disse, olha, a medida dos amorreus vai encher. Era que encher, vence minha tolerância, vence minha longanimidade, vence minha misericórdia. Aí vocês vêm, espedaçam esse povo. Não é para sobrar nem animal. A ordem de Deus é para matar até os animais desse povo, limpar a terra. Você já conhece a história, não precisa fazer grandes comentários. Então, por esse motivo, foi que Israel passou no Egito 400 anos. E depois, por incredulidade, eles tiveram aí podemos chamar de odisseia, né? Uma caminhada sem rumo, sobe, outra hora volta, outra hora vai. E eles tinham uma direção de Deus para onde ir, para onde vir. E Deus foi tocando esse povo, empurrando esse povo, até que venceu todo esse período. E aí eles puderam, a outra geração que saiu do Egito, no comando de Moisés, que nasceu no Egito, e entraram na terra, essa geração entrou na terra. Essa distância, irmãos, que tinha de Ramsés às Campinas do Jordão, ali na margem do Jericó, na margem do Jordão, nas Campinas de Moabe, Campinas de Moabe, dava aproximadamente 240 quilômetros de distância. Em caminhadas normais, do jeito que eles caminhavam, era 24, 25 dias, eles faziam o percurso e entravam na terra. Só que aí Deus decidiu trazer eles por caminhos diferentes. Agora, a pergunta que eu e você temos que fazer é que, a exemplo de Israel, né, a semelhança de Israel, o que essas jornadas de Israel podem nos ensinar? Porque nós também temos as nossas jornadas, né? Espiritualmente falando, o que significa Ramsés, de onde eles partiram? Esses nomes não estão aqui por acaso, irmãos. Não estão aqui por acaso. Esses nomes têm um porquê, têm uma razão de estar. Ramsés foi a cidade onde nasceu a escravidão de Israel, porque eles começaram a ser escravos exatamente nesta cidade, construindo uma cidade com o nome do faraó que escravizaram eles. Ramsés foi o primeiro escravo, o primeiro faraó que começou a escravidão de Israel. E eles edificaram uma cidade para ele, fazendo tijolos, construindo, naquele modelo que vocês vão ver nos tempos antigos, né? Então, Ramsés é o símbolo da escravidão. O símbolo da escravidão. Por isso, é que nós, ao estudar essas simbologias, essas tipologias, a gente vai aprender entendendo que a nossa caminhada, a nossa jornada, e o que aconteceu com Israel é muito parecido com o que acontece conosco no dia a dia. Deus, ao tirar esse povo de lá, da escravidão para a libertação, né? Só que da escravidão à libertação tinha um deserto pelo meio. Eles tinham que superar esse deserto, tinham que passar por esse deserto, né? E olhando isso, eu gosto muito, assim, para fazer os irmãos entender melhor, da didática das coisas. Utilizar de todos os recursos da didática para entender. Então, 3 palavras se destacam nessa ação de Deus para com Israel. 3 palavras. Eu vou citá-las e vocês vão repetir para não esquecer. A palavra modo, diga modo. A palavra caminho e meio.
modo, caminho e meio. Então Deus utilizou de 3 coisas: o modo como ele ia tirar esse povo de lá, o caminho que esse povo ia passar e o meio, o mecanismo, o instrumento que ele utilizou para conduzir esse povo. Isso resume-se nessas 3 palavras. Você pode encontrar outras sinônimas, mas passa por essas aqui. Então nós vamos aqui avançar um pouquinho vendo a questão do modo, não é? O modo como Deus tirou Israel do Egito. No texto que nós lemos, nós já temos uma ajuda muito grande, versos 3 e 4. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da... Israel nunca tinha comido uma Páscoa no Egito. A primeira e a última foi no dia que eles saíram de lá, rumo a Canaã. O propósito de Deus era conduzir aquela geração a Canaã. E o modo como Deus o tirou de lá foi mandando eles celebrarem a Páscoa. Que era o que a Páscoa? Eles tinham que matar um cordeiro, por isso que Páscoa significa saída. O termo Páscoa, pesh, no hebraico, significa saída, retirada. No dia que eles saíram, Deus diz: mata o cordeiro. Está lá em Êxodo capítulo 12, depois se você quiser ler a história toda, está lá. Êxodo 12, está lá a história todinha. Eles tinham que matar um cordeiro, um para cada família. Se a família fosse pequena, que não desse conta de comer, podia participar com outra família. Então eles tinham que matar o cordeiro, tirar o sangue desse cordeiro, deixar ele separado, assar sua carne. A carne era assada, porque o fogo que ia assar a carne era o símbolo do juízo de Deus sobre aquela circunstância. Eles naquele momento não entendiam nada disso. Graças a Deus que do outro lado da história nós podemos entender. E eles teriam que comer aquilo lá, vestidos, pés calçados, toda a instrução está em Êxodo 12. Mas naquela noite eles teriam que pegar o sangue e passar no umbral da porta, porque meia-noite o anjo da morte ia passar, e onde tivesse uma casa que sem sangue, o seu primogênito iria morrer. Era a última ação do juízo de Deus naquela terra. Então o que a gente aprende com isso, pastor? É que toda libertação, a minha e a sua e de qualquer outro. E aqui, irmãos, quando fala de libertação, nós estamos falando aqui de situação que nós não dávamos conta de nos libertar com nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade. O que Deus queria ensinar eles era o seguinte: olha, eu estou tirando vocês aí de um modo, de uma maneira que só eu posso tirar, através da morte de um inocente, para que vocês possam ser libertos. A morte de um inocente ia ser a razão, a causa, e esse inocente ia ser juizado, tanto no derramamento do seu sangue, como no assar da sua carne, que era o caso do cordeiro, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Senhor, nosso Salvador. Apontava, esse cordeiro tinha todo um critério para escolher, ele tinha que ser da melhor qualidade, não podia ser um cordeiro qualquer. Leia o capítulo 12 depois de Êxodo, porque eu não tenho como trazer esses textos tudo aqui, irmão, eu preciso de 2 horas, para mostrar isso tudo, não tem jeito. Então eu vou dando aqui a pista para você que tem interesse em ir lá olhar as prescrições de Deus para escolher esse cordeiro, porque ele apontava já para o cordeiro pascual. O que Deus está aqui, o que Deus queria dizer para aquele povo é o seguinte: olha, de onde eu tirei vocês não saíam senão pelas minhas mãos. Isso aqui, irmãos, é a nossa história, a nossa figura, não é? Quantos estão aqui nesta noite que nasceram no Evangelho? Nunca pecou, nunca foi para o boteco, nunca fez bagunça nenhuma, nunca fez nada. Quantos aqui que nasceram no Evangelho? Levante a mão, segura. Quantos nasceram? Só? Hã? Quem que não era crente, como é que é? Quem que quando nasceu os pais já eram crentes? Apareceu um irmão. Aí. Então você nunca foi para o boteco, você nunca foi para as noites, você nunca fez nada disso. Aí você pensa: não, esse aí não é meu caso, né? Não é meu caso, eu nunca tive esse problema. Irmão, você aqui, eu estou vendo ali o nenenzinho, o Luquinha ali, não vai entender o que eu vou dizer. Mas você que já é adulto sabe o que eu vou dizer. Você era pecador do mesmo jeito, porque você estava nos lombos de seu pai e de sua mãe.
E eles eram pecadores, eles viviam na escravidão do pecado. Quando Deus libertou eles, você foi liberto com eles. Os vícios e as malignidades de seus pais, a pregressidade deles, né? A pregressidade que seus pais viviam, era que você vivia nos lombos deles. Os pecados que Deus perdoou nas costas deles, perdoou você também nas costas deles. Então ninguém escapou, meu amigo. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos. Quantos pecaram? Todos, todos. Salmo 58, 3 diz que a criança se alenia, ela se desvia no próprio ventre da mãe. Você imaginar. Então todos nós fomos pecadores, todos nós fomos beneficiados por essa intervenção de Deus. Então, sem intervenção de Deus, era impossível sair debaixo das garras de Faraó. Sem intervenção de Deus, é impossível ficar livre das garras de Satanás. Você não tem a menor dúvida disso. Irmão, quantas vezes tentei largar de fumar e não conseguia? Quantas vezes, meu Deus. Quem aqui foi fumante? Só eu. Pouca gente, né, irmão? Maravilha. Mas meus filhos foram do meu lombo. Deus, ao me perdoar, estava perdoando eles. Aleluia. Glória a Deus, estava perdoando eles. Então, quantas vezes tentei largar de fumar, quantas vezes comprei remédio para largar de fumar e não conseguia. Quantas vezes eu olhava no espelho e batia na cara: você precisa tomar vergonha, você precisa ser homem, um cigarro te vencer. E eu pegava a carteira de cigarro, jogava no chão, pisava, nunca mais eu fumo. Daqui a pouco eu vinha catar ela lá para poder fazer um quimbazinho. Daqui a pouco eu voltava lá porque não tinha dinheiro. Aqui eu fiz outra brincadeira para não fazer o que eu fiz de manhã aqui. Porque ele está gravando, não é legal não. Entendeu? Então, quantas vezes, irmão, nós vivemos isso, essa realidade. Agora, graças a Deus que a nossa Páscoa, depois da nossa Páscoa, por isso é que Jesus morreu na semana da Páscoa, na festa da Páscoa. Exatamente, porque ele era esse cordeiro que liberta o homem das garras e da escravidão do pecado. Então o meio que Deus utilizou foi esse meio, entendeu? Esse foi o meio que Deus utilizou. A outra palavra que aparece aí, que é de fundamental importância, nessa eu quero gastar um tempinho maior, é o caminho, essa estrada, não é, que Deus nos levou Israel e que nos leva no dia de hoje. Do modo como ele conduziu, não é, como ele libertou Israel, ele também tem um caminho para esse Israel. E aqui é bom que se diga, antes da gente avançar, que cada um de nós tem um caminho no caminho. Cristo é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Vamos pensar nele agora como um caminho. No outro momento, com a verdade, e no outro como vida. Agora, caminho. Então ele diz: eu sou o caminho. Quer dizer, eu sou o modo de viver. Eu sou o modo de andar. Por isso você vai encontrar em Provérbios 4:18, que a vereda do justo, o caminho do justo, a estrada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do ímpio é tenebroso, é como a escuridão. Ele está falando de caminho, vereda e caminho é a mesma coisa, um é diferente do outro. Então Jesus é o caminho, mas cada um de nós, irmãos, aqui se eu fosse você, eu não ia esquecer do que você vai ouvir agora. Cada um de nós tem um caminho nesse caminho. O que você está querendo ensinar, pastor Pedro? É que em determinados momentos eu estou vivendo uma jornada nesse caminho que é diferente da sua jornada. Eu estou viajando de uma cidade espiritual a outra que não é a mesma que você está viajando. Porque cada um de nós temos uma história. Tem cultos que você vem para o culto com vontade dele ter terminado, você já até voltando para casa. Você chega ali: meu Deus, o que não está terminando? Não é? E tem outros que chegam aqui e não querem ir embora. Está tudo bem com ele, tudo tranquilo. A palavra flui, o louvor flui. Não é? Tem pessoas, e aqui eu estou falando do modo bem generalizado, tem pessoas que nesse momento agora, irmãos, está chorando. Essa pessoa está vivendo uma jornada, uma pegada na estrada diferente da sua. Tem gente nesse momento, apesar dos pesares, estão rindo. Você sabe o nome do cabo lá do aplicativo? Sabe não? O aplicativo, tem um aplicativo que é esse aplicativo de você fazer conferência, né, online, chama Zoom, esse aplicativo. Quem já viu falar nele?
Direto eu tenho que falar com ele, o Zoom. Quantos mil o cara ganhou? Nessa pandemia, irmãos, ele ganhou já 5 milhões de dólares. Jesus bendito. Nessa pandemia ele já ganhou 5 bilhões de dólares, o pessoal no mundo inteiro usando o aplicativo que ele criou. Ele pensava nisso. Será que esse cara está chorando, irmão? Esse cara está com raiva do coronavírus, será? Então cada um tem um caminho nesse caminho. Fique atento, porque vai chegar um momento que você vai olhar para o outro e dizer, rapaz, Deus não gosta de mim, gosta da irmã fulana. Deus gosta da irmã Maria Alice. Não gosta de mim, meu Deus, as coisas para ela tudo dá certo, para mim não dá. Calma, você está vivendo uma fase. E nós vamos chegar nesse tipo de caminhada que Israel viveu aqui, ó. Israel tem uma caminhada aqui na direção do mar, que é a única caminhada onde Deus não fala com eles. Deus não fala com eles. Moisés clama e Deus não responde. E quando Deus fala dos intercessores lá em Ezequiel, ele diz que ainda que 3 homens, Daniel, Samuel e Moisés, clamasse a ele não responderia. Ele bota Moisés entre os grandes intercessores, mas ele não respondeu a Moisés. Por quê? Para nos ensinar que tem momentos que você vem para a oração e a oração parece que não passa do teto mesmo. Não tem aquele negócio que a gente fala? Não passa do teto? Pois é. Deus não vai falar aquele dia. Só que o que aconteceu nessa jornada demonstra claramente que Deus estava com eles. Aí que está a diferença. Você entendeu? Vamos chegar nelas, querendo Deus, assim se Ele permitir. Então vamos ver o caminho aqui, né, que Ele conduziu o povo. Êxodo capítulo 13, eu vou analisar primeiramente a parte A, né, 17a. Tendo o faraó deixado ir o povo, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, visto que era mais perto. Lembra do mapa? Olha lá, olha o mapa lá. Deus, em vez de tirar eles por aqui, ó, caminho perto, não. Porque aqui, ó, os filisteus estavam aqui nessa região aqui, ó. Estavam em guerra, inclusive. Aí Deus disse, leva esse povo aqui, eles vão viajar e vão querer voltar. Né? Então, o que a gente aprende com isso aqui, irmãos? É o que está na parte B do versículo 17. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Vamos tentar entender isso aí direitinho? Para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Eles tinham acabado de sair, irmão, de Ramsés. Primeiros passos, primeira jornada. Sucote estava à frente, eles iam acampar em Sucote e ia seguir caminho reto. Sucote, vai lá, chegando em Sucote. Aí Deus disse, para aqui. Aí eles dormiram, no outro dia eles iam avançar para Pinhairote. Aí Deus disse, não, agora não. Trouxe eles de volta. Por quê? Por causa da guerra. Agora eu vou mexer com a sua experiência agora. Você lembra que no começo da sua fé cristã, parece que não tinha problemas? No começo da sua jornada, da sua caminhada, parece que tudo era maravilha. Lembra disso? Você que já tem uns aninhos de estrada. Se você está começando, você está nessa fase ali, irmãos, ó, saindo de Ramsés e indo para Sucote. Então, se você já tem uns anos de estrada, você vai lembrar que no começo tudo era maravilha. Eu lembro da minha experiência, irmão, eu li a Bíblia, parece que ela brilhava nos meus olhos assim. Eu queria ler, quanto mais eu lia, mais meus olhos arregalavam para ler. A letra parece que crescia, não era uma letra gigante como eu tenho hoje, não. É letrinha mesmo. Aquele apetite para a palavra de Deus. Não tinha problema nenhum, parece que não tinha luta, não tinha guerra. A minha mãe tinha uma enxaqueca, que ela vivia com essa enxaqueca não sei quantos anos. Eu era novo, eu tinha uma semana de fé. Eu tinha visto o pastor pregar que Jesus cura. Eu cheguei em casa, mandei a mão na cabeça da minha mãe, ela foi curada na hora, morreu depois, muitos anos depois, nunca mais teve dor de cabeça. Era botar a mão, Deus operava. Fui batizado com o Espírito Santo nessa época, a bateria ficou em carga máxima. Maravilha. Mas aí depois, irmãos, eu saí de Ramsés e fui em direção a Pinhairote. Para que eles vendo a guerra não volte. Sabe por quê? Porque depois a Jeripoca canta diferente. Quando eles chegaram lá no destino,
Ó aí, Juízes 3, 1 e 2. São estas nações que o Senhor deixou para, por elas, pelas nações, provar Israel. São essas as nações. Aí ele faz uma lista enorme dessas nações. Ó, verso 2. Isso tão somente para que a geração dos filhos de Israel, dessas nações, soubesse, para lhes ensinar a guerra. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou deixar um bocado de gente aí, não vou permitir que conquiste para que eles lutem com as forças deles, para eles aprenderem a guerrear. Olha, Deus lá no começo estava dizendo, não, guerra não, que eles podem querer retroceder ao Egito. Mas agora, as nações iam ficar lá na terra de Canaã para eles aprenderem a guerrear. Então chega uma hora, irmãos, que essa lua de mel espiritual acaba. Só que tem gente que quer viver nela a vida inteira. Não pode ter um probleminha, meu Deus do céu, meu Jesus. Está tudo errado. Marcelinho não tem luta, só eu, lá em casa. É o Zé desempregado, é o Chicano, não sei o quê. Murmurando o tempo todo, como se algo estranho estivesse acontecendo. Irmãos, esses problemas é para ensinar você a ir para a batalha, ir para a guerra. Ensinar você a orar, ensinar você a jejuar, ensinar você a buscar a Deus, ensinar você a ler a Bíblia, ensinar você a vir para os cultos. Ensinar você a fazer essas coisas. Isso aconteceu com Israel, acontece comigo e com você também. Você não tem disso a menor dúvida. Eu estou falando bobagem aqui, irmão? Estou contando sua história, sua experiência. Entendeu? Agora, só que tem gente que quando isso chega, está tudo errado. Deus disse, não. Leia Efésios capítulo 6, versos 10 a 12 para você ver. O texto não está na tela não. O que diz lá? A nossa luta revestir, não é? Toda armadura, você vira um soldado doido, maluco e malucão para ir para a reba do inimigo. Porque se você der mole, ele vai te pegar. Porque a nossa luta, diz o verso 12, não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas nas regiões celestiais. Nossa guerra está lá. O inimigo está aí. Deus não tirou o inimigo. Nessa jornada nós vamos enfrentar eles. E quando eles botar o pé no nosso caminho, nós sabemos que faz parte, mas Deus está conosco para nos dar a vitória. Esse é o caminho, essa é a verdade. Temos que entender isso. Não tem conversa não, irmão, não tem saída não. Olha a figura que Paulo fala da igreja, 2 Timóteo 2 e 4. Nenhum quem? Nenhum soldado. Nenhum soldado em serviço, não é um soldado de folga não, né, irmão? É em serviço. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida. Ele está aplicado, dedicado, porque ele tem que agradar aquele que convocou ele para a guerra. Está lá, ó. Satisfazer aquele que o arregimentou, que convocou, que fez a chamada. Né? Se nós tivéssemos uma guerra no Brasil, você podia ter certeza que os reservistas tudo ia bater lá, né, irmão? Está todo mundo pronto já, que está com o treinamento todo engavetado aí, é só chamar. Tem uns cabos aí já passando para o outro lado da vida, prontinho, está um lá bonito, para poder ir para a guerra, porque quer defender o Brasil. Irmãos, isso deveria acontecer no mundo espiritual também. Nós temos essa aptidão, essa coisa de ir para cima do inimigo, em vez de ficar murmurando, fazendo pergunta boba para Deus. Ah, por quê? Por quê? Por quê? É como se eu gritasse no ouvido, faz parte, cabeção, faz parte. Não é? Então, mas Deus é pai, fica caladinho, né? Deixa a gente lá batendo cabeça lá. Não é verdade? Então, outro modo aqui, outra coisa que nós devemos aprender nessa caminhada, é o que está aí em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Vai do 1, irmãos, em diante. Eu peguei ali o 2 e o 15, só para te dizer um detalhe. Olha o que está escrito aí, ó. Recordar-te-ás, isso Moisés, deixa eu dar aqui uma introdução. Deixa eu dar uma introdução aqui, desse momento aqui, do capítulo 8. Moisés tinha acabado de chegar. Ok. Então, Moisés tinha acabado de chegar nas campinas de Moabes, já com essa segunda geração. Ele não atravessou a terra, ele ficou do lado de cá. Ele tinha acabado de chegar, ele reuniu todo esse povo que tinha sobrevivido ao deserto, que agora no comando de Josué iam entrar à terra. Ele reúne eles e faz um resumo de toda a lei, dos livros, do que está escrito no Êxodo, Números, né, Levítico, enfim, até Deuteronômio. Só o Gênesis que ele escapa de fazer menção dele. Mas o resto, os 4 livros,
nos 3 livros, ele faz menção aqui. Tá? Aí o que acontece? O que acontece? Eles pegam esse momento aqui, e Moisés dá uma informação para eles, irmãos, que é assustadora. Então, que aí é aquilo que eu quero que os irmãos vejam agora. 8, do 1 em diante, mas eu vou ler o 2 e o 15. Recordar-te-ás de todo o caminho. Recordar-te-ás de todo o caminho. Ou seja, vocês nunca esqueçam. Recordar é o mesmo que mandar lembrar. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Lembra, você nunca pode esquecer da mão de Deus sobre vocês, do cuidado de Deus sobre vocês, do que Deus fez por vocês. Vocês nunca esqueçam. Aí Moisés diz assim, olha o tipo do deserto que era. Ao 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, ou seja, não tinha água. Não tinha água. Moisés está dizendo assim, olha, o deserto que vocês passaram, o caminho que Deus conduziu vocês, meus filhos, e como você dissesse, olha para mim aqui, meus filhos, olha para cá. Do jeito que vocês foram conduzidos, se Deus não tivesse com vocês, vocês não passariam por onde passaram. Porque ninguém venceria essas condições aí. Deserto terrível. Terrível por quê? Porque de dia, aproximadamente, em algumas regiões, eu não sei se essas que Israel passou, pesquisei, mas não descobri. Em algumas regiões dá até 60 graus de caloria durante o dia. É de 45 a 60 durante o dia. O mínimo é 45. 45. Um 30 aqui se já está. Imagina 45. Imagina 50, 55, 60. Aí à noite, 0 a 20 graus abaixo de zero. Vê se dá para sobreviver, para andar num lugar desse. 40 anos. E eles sobreviveram isso. Então, Moisés está dizendo, olha, nunca esqueças disso. Isso aqui, o que isso tem a ver comigo, com você, pastor? Conosco aqui, aí agora. Você nunca pode esquecer de onde Deus te tirou e onde Ele te botou. Que nós somos bons para qualquer coisinha aqui, não pode doer o canto da unha que a gente já sai dando desinteria até chegar em casa. Não é assim? Mas não esquecer que pior do que o cantinho da unha machucado é o lugar de onde Deus nos tirou, que de outra maneira nós jamais sairíamos. O que Deus fez aqui, irmãos? De noite Ele botava uma coluna de fogo para aquecer o frio de 0 grau abaixo. Então eles, na boa, acampavam os arraiais, lareira do céu. Lareira do céu, irmãos. E aí, quando eu ia amanhecendo o dia, beleza, aquela nuvem, aquele fogo ia dissipando, e vi uma nuvem soprando assim um ar refrigerado do céu sobre eles. Porque o calor já subia 20, 30, 35, 40, 45 graus. 45 graus, irmãos, eles estavam de camiseta. Aleluia. Aí eu tinha, vai, Deus, ai, refrigério. Ele disse que era de secura, não tinha água. Não tinha água. Quando você lê o capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo disse que onde ele chegava, tinha uma rocha do lado, uma rocha, diz que a rocha era Cristo. Quando eles tinham sede, brotava a água da rocha para eles. Irmão, você já bebeu água de rocha? Bebe um dia para você ver. Você nunca mais você quer beber água mineral. Agora, Corumbá tem uma que desce. É natural. O pessoal para lá para pegar água toda vez. Eu já vi esse negócio lá. E é longinho, mano. Não é pertinho assim da estrada lá, não. Água de rocha. Agora, essa rochinha aqui de Corumbá, irmão. Você imagina a rocha que é Cristo, né? Cristo. Onde eles chegavam no deserto, eles olhavam e viam uma rocha dali. No outro tempo, parava, a rocha estava dali. Porque ela era o suprimento de água. Cristo, a água saía de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz que Cristo era a rocha da onde brotava a água para eles beber. Você imagina? Escorpiões e serpentes abrasadoras, venenosíssima, batia o veneno, e de vez em quando o povo murmurava, Deus permitia essas cobras pegar eles. Irmãos, Deus faz a mesma coisa hoje.
Enquanto o murmurador está aí com o pezão inchado, a cobra pegou. Entendeu? Desse jeito. Espiritualmente falando, é claro, eu estou fazendo aplicações aqui. Entendeu? É só murmurar. As cobras abrasadoras estão aí, irmão Esmeraldo. As cobras abrasadoras estão aí, irmão. É só você sair da rota, da linha. Por isso que Deus botou modos de viver, um modo de caminhar. Era debaixo da nuvem ou debaixo da coluna de fogo. Quem saísse fora estava lascado. Você imagina o dia que Miriam murmurou contra Moisés? Deus deixou ela 7 dias no calor e no frio. 7 dias. Ela ficou fora do arraial. Não tinha lá coluna de fogo e nuvem para ela, não. Eles ficaram no arraial na boa e Miriam está lá. Vai murmurar de Moisés, vai. Desse jeito. Então, essas condições faziam com que o povo entendesse que se Deus não tivesse com eles, eles não conseguiriam sobreviver ao deserto. Agora, outra lição que esse caminho nos ensina, a primeira é que nós não saímos da escravidão se Deus não tirar. A segunda é essa aí, ó. Entendeu? Se Deus não estiver conosco, nós não sobreviveremos. Não sobrevive. Não tem jeito. E assim é, e assim é. Irmãos, eu quero evitar as ilustrações, mas eu vejo pessoas, eu vejo irmãos que ganham um salarinho, rapaz, menor que o meu. E você não vê ele pedindo dinheiro emprestado. Você vê as continhas dele tudo em dias. Você vê o aluguelzinho dele pago, ele não tem nenhum barracãozinho para morar. Você vê os vizinhos dele tudo vestidinho. E ele ainda entrega dízimo. Ele ainda dá ofertinha dos cultos. Como é que explica isso, irmão? É essa sobrenaturalidade do andar com Deus. Bom, tivesse tempo aqui de contar a minha história para vocês. Vocês dizem, rapaz, nós temos um milagre aqui, nem um pastor não. Pergunta o Levi, meu bem, o Lucas, a hora que você te contar. Irmãos, se você vê as condições, eu vou só dar uma ilustração só. Se você vê as condições que o Lucas chegou, onde chegou, né, Lucas? Uma hora eu vou te dar um tempo aqui, quando o escudo voltar ao normal. Ele contar, irmãos, como foi que ele chegou onde chegou. Você fala, rapaz, só Deus e mais ninguém. Só Deus e mais ninguém para fazer o que fez. Sabe por quê, irmãos? Porque com Deus nós sobreviveremos qualquer circunstâncias. Inclusive essa que estamos vivendo hoje aí, ó. Se você se quebrar nessa circunstância, Deus vai te levantar de novo. Porque Ele é Deus. Ele está ali junto, acompanhando tudo. Por que nós passamos por isso? Porque Deus não exime a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Agora, Ele está conosco, Ele está conosco. Uma outra coisa interessante que a gente aprende nesse caminho aí, é o que está em Êxodo 20, verso 18 a 20. Êxodo 20, verso 18 a 20. Meu horário ali avança muito rápido. Todo o povo presenciou. Isso aqui foi o momento que estava lá no Sinai. Estava na 8ª jornada aqui. E depois eu vou voltar em cada uma delas, né? Trazendo lições específicas. Que eu estou dando um panorama. Estou te mostrando como que de um helicóptero assim, né? Te mostrando por cima, por onde nós vamos passar. Na 8ª caminhada, eles chegaram no Sinai. E lá, diz a Bíblia que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, os clancor de trombeta, o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Lá no Sinai. Verso 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus diz, olha, isso está acontecendo no Monte Sinai, essa manifestação estrondosa de Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que o Monte Sinai tremia. Você imagina? E a fumaça, aquela fumaça escura, descendo sobre o monte, e dentro dessa fumaça, os clancor de trombetas, clancor, né? Clancor é de trombetas tocadas pelos anjos dos céus. Não tinha nenhum judeu lá fazendo isso. E tocava, e Israel ouvia aquilo, aquela voz vindo do céu, a presença de Deus tocando o monte.
E Deus tinha mandado Moisés levar o povo para o pé do monte, porque Deus ia se mostrar ao povo. Deus ia dizer aqui, olha para cá, eu sou o Deus que vocês servem. Deus ia se mostrar para eles, irmãos. E a sequência do texto aqui, eles disseram, Moisés, nós estamos para morrer. Vai você e fala com Deus, depois vem cá e diz o que Ele quer de nós. Não quiseram a presença de Deus. E Deus disse, olha, vocês precisam dessa experiência. Com o propósito de quê? Que vocês temam a Deus, para que vocês não pequem. O que a gente aprende aqui, irmão Reinaldo? Nesse momento, nessa fala de Deus e o povo e Moisés, o que a gente aprende aqui? Que todos nós crentes hoje, do século 21, aqui e agora, precisamos de uma experiência pessoal com Deus, para que nós possamos aprender a temer a Deus, para dizer não ao pecado. Porque ninguém impedirá você de pecar, irmão, senão o temor de Deus no seu coração. Tem momentos que você está longe de sua esposa, longe de seu pai, longe de seu marido, longe de seu pastor, longe de todo mundo. Você só não está longe do temor de Deus no seu coração. Se você não tiver ele, você olha para um lado e para o outro e chuta o balde. É o temor de Deus que faz a gente viver longe do pecado. É o temor a Deus. Como é que eu vou desagradar um Deus que agradou tanto de mim? Como é que eu vou pecar contra o Deus que me salvou, que fez o que fez por mim? Esse temor faz a gente viver para Ele. E aí o que é que vale aqui? É você ter a sua própria experiência com Deus. Irmãos, para a vergonha nossa, essa geração de crente hoje, que nasceram no deserto, entre aspas, essa geração de crente hoje, a maioria não tem nenhuma experiência com Deus. Conhece a igreja, denominação. Aí ele olha, que igreja é essa? Ah, Deus me livre essa igreja. Isso aqui é igreja de fundo de quintal. E essa aqui é a igreja reconhecida, a minha igreja. Sai de lá, vem para a minha igreja. Sai de lá e vem para a minha igreja. Então ele conhece a denominação. Ele não conhece a Deus. Não conhece o que é a igreja. Igreja e Deus é uma peça só, é indivisível. Aquela plaquinha ali é só para dizer que comunidade nós pertencemos, só para isso. Nada mais, só serve para isso. Você não é maior e nem melhor do que ninguém. Eu digo isso porque eu tenho visto gente dizer assim, igrejinha de fundo de quintal. Sabe o que Deus vai para você? Repita. Você precisa amar os irmãozinhos das igrejinhas de fundo de quintal. Aquela que nasceu ali com 5 cadeirinhas de plástico. O irmãozinho que não sabe nem falar lá à frente. Ela é a igreja? É. Então ame ela e respeite ela, que ela é parte do seu corpo, do qual Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça dessa igreja. Então, precisamos temer a Deus. Para a gente ser crente em Deus de verdade, por causa do temor de Deus e não de placas. Essa é uma lição que a gente aprende nesse caminho que Deus nos conduz rumo ao deserto. Vamos avançar um pouquinho? Nesse texto aqui, vocês são privilegiados porque eu não citei ele para a turma de cedo, né, irmãos? Ele foi só apenas lido. Eu trouxe da lembrança. Você já estava aqui, né, Marcelino? Já estava aqui já. Que é o meio pelo qual Deus nos conduziu, que era assim, ó. Eles chegavam nos acampamentos. Diz aí o capítulo 13, versículo 21, diz assim: o Senhor ia diante deles durante a nuvem, numa coluna de fogo para os guiar. Não, nesse texto não é um outro. Ia diante dele para os guiar durante a noite na coluna de fogo, para iluminar, e durante o dia eles na coluna de nuvem. Né? O texto nós já citamos, recitamos, já falamos, já refalamos. O que é isso aqui, irmãos? Esse texto aqui, o texto está dizendo lá, ó, o Senhor ia diante deles. Mas não era Moisés que foi levantado para cuidar disso? Sim, mas a Bíblia está dizendo que é o Senhor que ia diante deles. Ou seja, Moisés ia conduzindo o povo, mas debaixo de uma condução de Deus. Quando ele chegava, que depois do Sinai, eles montaram o tabernáculo, e aí o tabernáculo já era a casa de adoração deles, de celebração deles, enfim e tal. E aí, todas as vezes que Israel, o texto que eu queria citar, eu falei, é esse aqui é que vem agora aí, ó.
né? E quando Moisés dizia assim, partia a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos e fuja diante de ti os que te odeiam. E quando parava, quando pousava, quando a nuvem parava, quando a nuvem quietava, ele dizia, volte-te, Senhor, para os milhares de Israel. Moisés estava aqui embaixo e Deus em cima comandando. Deus é quem fazia a ida, quem fazia a parada. Deus é quem dava a partida e quem mandava montar as barracas, montar o tabernáculo, enfim, é Deus que fazia isso. Só que debaixo do comando de Moisés, né? O irmão Antônio de manhã falou assim, Deus era um GPS, né, pastor? Era o GPS deles. Eles não sabiam para onde ia, não sabiam, eles estavam debaixo de um comando. Assim é a igreja, irmãos. Você sabe onde é o céu? Como é que é o céu? Vamos imaginar que Jesus resolve vir antes para você. Você sabe como é que chega no céu? Você tem ideia como é que é? Eu não sei, irmão. Eu não sei. E o que eu sei, que você precisa saber, é que nós temos um Deus que nos conduz até lá. Porque Ele é o nosso guia, o nosso comandante. Assim como Ele comandou Israel, Ele quer também comandar a nós. Agora, eu vou repetir aqui o que eu disse na parte da manhã com os irmãos. Eu queria pregar esse ponto que eu vou pregar agora, eu queria estar noutra igreja. Eu não queria estar aqui. Né? E o Marcelino chegou no final do culto, né? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Vamos falar, né? Sabe por quê? Porque ele teria que vir nos dois cultos. Um ele tem que vir por direito e o outro para receber dos irmãos as contribuições, né? Nós estamos pagando ainda as poltronas aí, então ele tem que vir nos dois cultos. Ele chegou, estava já no final, como estou aqui agora, e ele presenciou daqui para frente a ministração. E eu gostaria de estar pregando isso aqui em outra igreja, porque à medida que eu estava falando aqui, o pastor aqui estava dando glória a Deus. Porque isso parece que eu estou legislando em causa própria, né? Mas não é, eu tenho que ensinar todo o desígnio de Deus. Está aqui na Bíblia Sagrada. Olha esse texto, que eu vou precisar que você entenda o que está escrito nele. Esse é o modelo. Cadê? Não, nesse aqui não. Esse aqui. Eu quero esse aí, ó. O Senhor ia diante deles, de dia na nuvem, para guiar pelo caminho. Mas à noite ele vinha do mesmo jeito, só que na coluna de fogo, para iluminar, para que eles tivessem direção, para que eles soubessem para que rumo andar, para que eles não tropeçassem em alguma pedra, porque eles caminhavam de dia e de noite. Caminhavam de dia e de noite. O que é isso? Não é que eles não paravam na jornada, eles tinham descansos. Só que tinha dia que esse descanso era de dia, tinha dia que o descanso era de noite. Tinha dia que eles descansavam de dia e caminhavam a noite toda. Tinha dia que eles descansavam à noite e caminhavam o dia todo. Tinha dia que eles faziam parte de um e parte do outro. Não fazia diferença. Para Deus mostrar que a caminhada cristã é ininterrupta, caminha direto, de dia e de noite. Você está sentadinho aqui, tem seu endereço ali, né? Você vem aqui, sabe onde vai, onde vem, mas espiritualmente falando, nós estamos andando, estamos caminhando. Por isso nossas jornadas, por isso fases diferentes. Inclusive estamos vivendo uma hoje. Qual a fase de hoje? Tempo de afastar, de abraçar. É a fase de hoje, a nossa jornada. Tempo de afastar, de abraçar. Imagine um assembleano que gosta de abraçar, de pegar, de estar perto, de dar cheiro, e viver uma situação dessa. Não é fácil não, mas é uma jornada que nós todos estamos submetidos. Sob pena de quebrar princípios, quebrar protocolos ou ser contagiado aí com esse miserável desse vírus aí. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Jeremias, olha lá, Deus, quem que ia diante do povo, irmãos? Deus. Mas quem guiava o povo de verdade mesmo era a nuvem. Então Deus é quem guiava e ele usava a nuvem para isso. Não vai pensar que aquela nuvem para Israel era Deus, senão eles tinham, olha, vamos adorar a nuvem. Você não tem nenhum rastro de idolatria em relação ao fogo e à nuvem. Era algo que vinha proteger eles e conduzir eles. Agora, quando eu digo que é legislar em causa própria, é isso que eu estou dizendo aqui. Porque Jeremias 3:15 diz assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Então presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Irmãos, Deus nunca mudou os seus princípios.
ele sempre conduz o seu povo, ele sempre guia o seu povo, sempre orienta o seu povo através de uma pessoa. Ele usou Moisés, usou a nuvem, usou, e hoje ele usa os pastores para conduzir a igreja. Quando a Bíblia diz que Deus nos dá pastores com sabedoria e com inteligência, faz parte do pacote do dom que Deus dá ao pastor para cuidar da igreja. Agora, pastor, onde está o nosso cuidado aí? É você ter cuidado, porque determinadas vezes, irmãos, Deus dá uma direção para o pastor que às vezes não bate muito com a sua maneira de pensar, não bate muito com o seu jeito de querer. Às vezes o pastor promove algumas mudanças na igreja, esse pastor, e ele sai dando desinteria até chegar em casa. Irmão, e se isso for uma direção de Deus, e você se achar combatendo contra Deus, você não corre o risco de ficar pelo caminho? Ou que tem gente que já ficou pelo caminho. Nós somos hoje 43 milhões, mais ou menos, de crentes evangélicos no Brasil. 43 milhões, dos 210 que somos em habitantes. Estima-se que de 40 a 42, ou quase 3 também, tem de desviados. Gente que ficou pelo caminho, gente que tomou ceia conosco, deu Pai do Senhor conosco. Quem sabe, muitos deles não ficou por isso. Porque Deus dava uma direção, ele se levanta e protesta e briga, e aí ele cria confusão, ele vira uma murmuração, e ele contamina a mente do outro, e vai contaminando, e o Espírito Santo entristece, para a obra de Deus estagna, e o pastor não sabe o que fazer. Se eu tivesse com o pastor aqui, ele estava dando glória a Deus aqui, ó. Aleluia, verdade. Mas eu sou o pastor, não posso fazer isso, né, irmão? Você notou? Aqui é uma lição para a gente aprender, que Deus está sempre à frente, Ele levanta pessoas para receber a sua orientação. A nuvem recebia a orientação de Deus para onde ela deveria ir, que hora ela deveria parar. Ela tinha essa direção, era Deus que fazia isso. Sabe por quê? Porque nesse tempo, deixa eu ler aqui mais uma referência, deixa eu ver, eu vou chegar até lá que meu horário ele já mandou parar. Às vezes a nuvem ficava até a tarde, ou, pega as partes vermelhas, quer de dia, quer de noite, às vezes 2 dias, às vezes 1 mês, às vezes mais tempo. Então a nuvem era imprevisível. Ele não tinha como saber que hora que a nuvem ia avançar, que hora que ela ia parar, que hora que ela ia viajar mais tempo ou viajar menos tempo. Ele não sabia. Assim é no meio do povo de Deus. Por isso a gente tem uma nuvem para guiar a gente. Estão entendendo, irmãos? E não gosta muito, glória a Deus, nesse negócio. Nem deve mesmo, né? Quando estou aqui legislando em causa própria, eu não preciso disso. Eu sei que vocês me têm como homem de Deus. Tem ou não tem? Pronto. É o que basta. Eu não preciso de estar buscando aqui recursos. Eu só mostrando essa realidade porque eu tenho visto gente bater cabeça, irmão, por causa disso aqui. Ó. Ele levanta contra Deus lá. E era uma coisa que Deus queria que fizesse. Queria que fosse daquele modo. Queria que fosse naquela direção. Ué, então Deus não está no comando da gente. Então Ele não guia a gente. Então Ele não orienta a gente. Ué, ele já tem lá quem Ele botou lá? Não. Moisés fazia tudo conforme o mandado de Deus. Eu vou terminar nessa referência aqui. Deixa eu terminar ela aqui. 10, 1 a 5. Aqui eu termino e fiquei devendo 2 slides para amanhã, vou ficar devendo só um para hoje. 10, 1 a 5. Mas eu vou editar o texto. Olha lá. Disse mais o Senhor a Moisés: faz 2 trombetas de prata. 2 trombetas de pratas. Isso aqui tem a ver com o Monte Sinai. As trombetas que eles não quiseram ouvir lá. Deus diz: faz 2 trombetas de prata, 2 trombetas. De obra batida as farás. E servi-la-ão para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. Então, essas trombetas só vai ser usada nessas 2 condições. Quando o povo precisar de avançar para uma guerra, para uma batalha, você vai fazer uma convocação, você toca essa. E desse jeito, tem lá como tocar. Quando for partir, os arraiais vão se levantar e vão para a próxima jornada, para uma próxima cidade, toca essa outra. Olha o versículo 5. Quando as tocares, arrebate, arrebate é isso aqui. Partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental, porque eles tinham ordem para partir. Partiu primeiramente o estandarte de Judá,
ficava do lado de cá, depois do outro lado, depois o sul, depois o norte. Eles partiam junto, o tabernáculo no meio, e se você tivesse um drone para filmar, você ia ver uma cruz certinha no meio, caminhando no deserto o tempo todo, a cruz de Cristo com eles lá. Já mostrei essa imagem aqui para os irmãos, nas próximas eu devo trazê-la de novo. Então, quando essa trombeta tocava, não tinha conversa, irmão, tinha que partir. E aqui eu pego esse ponto para mostrar que às vezes o servir a Deus em algumas jornadas, em algumas caminhadas, não é tão confortável assim. Porque você imagina 8 horas de caminhada, irmão. Para 8 horas, para saco nas costas, menino, arrastando mulher, animais e peso, a turma então dos levitas carregando tábua, carregando cortina, carregando não sei mais o que, tudo das costas, era assim que funcionava, a arca, e vai levando esse negócio todinho. Aí de repente, alguém gritava, a nuvem parou, ninguém dava mais um passo, a nuvem parou, parava. Aí todo mundo montava seus tabernáculos, cansado, vamos dormir, vamos descansar. E pá, isso era de dia, hein? Daqui a pouco vem a noitezinha, começa a vir o frio, já vem a coluna de fogo aquecendo, belezinha. E eles estão lá e tal. E daqui a pouco, aquela coluna de nuvem entrava no fogo de novo e dava sinal que ia partir as trombetas. Não é possível, meu Deus, de novo. Vambora. Vai ou morre. Porque ela não tinha hora, era um dia, era 2 dias, tinha hora que era de manhã, de tarde. Ela não tinha hora para avançar e nem hora de parar. Significa dizer que em algumas jornadas, irmão, nós vamos ter muito desconforto. Quem está se sentindo confortável hoje, esse negócio na cara aí, parecendo um babaca? É uma jornada. Nós vamos ter desconfortos. Olha lá o desconforto deles. Eles viviam isto, eles sofriam isto. Não é também como nós aqui hoje. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus, que essa palavra possa te ajudar como introdução de todas aquelas que nós vamos meditar aqui, aprendendo lições. Eu fosse você, pedir a Deus para deixar essas coisas agasalhadas no seu coração, porque, irmãos, pensa no negócio que você vai experimentar durante a sua caminhada. São essas verdades aqui, ó. Você não tenha dúvida disso. Nós somos o povo de Deus ou não somos? Se somos, não tem outra saída. Amém? Deus te abençoe.